Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Com apenas 7 anos de idade, Ethan Montgomery, herdeiro de uma vasta fortuna, conheceu Lily Harper no parque do seu bairro. Ela era uma menina alegre, com olhos brilhantes e um sorriso capaz de dissipar qualquer sombra. Uma verdadeira amizade floresceu entre eles, mas a vida os separou abruptamente quando a família de Ethan se mudou para Nova York. Daquele dia em diante, Ethan jamais se esqueceu de Lily, seu primeiro amor inocente, e seu coração sempre pareceu estar à sua espera em algum lugar do mundo. 17 anos depois, Ethan havia se tornado um empresário formidável, administrando o império da família com mão de ferro e um apurado senso de negócios. Contudo, nenhuma quantidade de sucesso ou riqueza conseguia preencher o vazio em sua vida. Ele nunca encontrara Lily. Determinado a vê-la novamente, ele percorre a cidade, interrogando antigos vizinhos e seguindo as poucas pistas que consegue encontrar. Certa noite, durante uma recepção na mansão da família, ele repara numa jovem que lhe chama a atenção, despretensiosa, discreta, trabalhando silenciosamente entre os convidados. Seu coração afunda. Seus traços, a doçura do olhar, o timbre da voz, tudo lhe lembra Lily. Mas como o destino pôde ser tão cruel? Ela agora é uma criada em sua própria família, invisível para o mundo em que ele se move. Ethan sente seu mundo desmoronar. Dividido entre o dever, as convenções sociais e o irresistível chamado do seu coração, ele precisa decidir: revelar a Lily que a encontrou novamente ou simplesmente admirá-la de longe. Mas uma coisa é certa: a história deles desde a infância não acabou. Ela está apenas começando. A mansão Montgomery brilhava intensamente sob lustres cintilantes, recebendo os convidados mais prestigiosos da cidade. Ethan, impecável em seu terno escuro, examinava o salão com o olhar, com a mente em outro lugar. Por semanas, ele havia investigado todas as pistas possíveis sobre Lily Harper, e cada momento parecia aproximá-lo daquela lembrança de infância que ele nunca conseguirá apagar. Ao se aproximar do buffet, uma jovem silenciosa passou por ele, enchendo bandejas com canapés. Seu rosto parecia estranhamente familiar. Ethan congelou, examinando cada detalhe, os olhos verde escuros, os cabelos castanho claros caindo em suaves mechas ao redor do rosto. Seu coração começou a bater mais rápido do que jamais batera, uma mistura de excitação e incredulidade. Lily. Era ela. A mesma inocência, a mesma luz que ele conhecera aos 7 anos, mas agora com um toque de maturidade que a tornava ainda mais bela. O choque o paralisou. Ela não o reconheceu de imediato, concentrada em seu trabalho, educada e atenta a cada detalhe. Ethan, incapaz de permanecer em silêncio, aproximou-se silenciosamente. E Lily? Ela paralisou com as mãos trêmulas segurando uma bandeja. Seus olhos se arregalaram em surpresa e confusão. Senhor Montgomery. Ela gaguejou, sem saber se devia sorrir ou manter a postura profissional. Uma onda de emoções o invadiu. Nostalgia, felicidade, mas também um toque de amargura. Como o destino pôde colocar a menina que ele amou aos 7 anos, na posição de empregada em sua própria casa? Eu não consigo acreditar que seja você mesmo, murmurou Ethan, com a voz embargada pela emoção. Lily baixou os olhos, corando, consciente de sua situação e da distância social entre eles. Mesmo assim, sentiu um calor familiar preencher seu coração. Sim, sou eu. Eu não esperava te ver de novo. Ethan sorriu gentilmente, ajoelhando-se um pouco para ficar na altura dela. Não importa os anos, não importa a distância, eu te encontrei. Na mansão silenciosa ao redor deles, em meio a lustres e convidados distraídos, um antigo laço foi reacendido. Mas ambos sabiam que aquele momento simples era frágil. Entre o mundo de Ethan e a vida modesta de Lily, um oceano de diferenças e convenções sociais ainda os separava. Contudo, naquela noite a esperança renasceu. A história da infância deles nunca havia realmente morrido. Ela apenas renascera. Desde o reencontro, Ethan não conseguia tirar a imagem de Lily da cabeça. Cada sorriso que ela dava enquanto servia os convidados o fazia lembrar do passado que compartilhavam, e ele sentia uma urgência crescente. Precisava se aproximar dela, conhecê-la novamente, mas sem infringir nenhuma regra. Na manhã seguinte, a mansão ainda estava silenciosa. Os criados estavam ocupados nos corredores, preparando as salas de estar e os jardins para o dia. Ethan, aproveitando o silêncio, desceu até a sala de estar onde sabia que Lily costumava vir preparar o café da manhã. Lily chamou ele baixinho ao entrar, tentando disfarçar a empolgação. Ela deu um pequeno pulo, com um pano de prato na mão. Senhor Montgomery, o senhor já está acordado? Perguntou com o coração acelerado.
Sim, eu queria conversar com você se você tiver um momento, disse ele com um sorriso terno. Ela assentiu com a cabeça, surpresa, mas intrigada. Claro. Ethan sentou-se, olhando-a atentamente. Não parei de pensar em você desde que nos conhecemos quando éramos crianças. Não conseguia acreditar que a encontraria aqui. Lily sentiu as bochechas corarem. Baixou o olhar, consciente da hierarquia entre eles, mas incapaz de esconder a alegria secreta que iluminava seu coração. Eu não sabia que você estava me procurando, murmurou. Ethan inclinou-se ligeiramente para a frente. Eu estava procurando por você, sim, sem nunca saber se a encontraria novamente. E agora que a encontrei, quero passar um tempo com você. Um silêncio pesado se instalou, carregado de sentimentos não expressos. Lily sabia que precisava manter a postura profissional, mas as lembranças da infância, as tardes passadas rindo com Ethan, voltaram com uma intensidade desconcertante. Senhor, Ela começou hesitante. Ethan pegou delicadamente a mão dela, um gesto proibido, mas terno. Chame-me de Ethan, como antes. Naquele exato momento, uma criada mais velha entrou no quarto, interrompendo-os. Lily rapidamente retirou a mão, corando. Ethan endireitou-se na cadeira, mas seu olhar permaneceu fixo nela. Ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil. A sociedade, a família, a condição de serva de Lily. Tudo parecia conspirar contra a aproximação deles. Mas pela primeira vez em anos, finalmente se sentiram juntos, conectados por um fio invisível de memórias e antigas emoções. A majestosa e imponente mansão tornou-se o palco para o romance nascente entre eles, uma mistura de paixão, nostalgia e desafios a serem superados. E quando Ethan saiu da sala de estar, ele sabia que faria qualquer coisa para proteger esse laço, mesmo que o mundo inteiro parecesse determinado a separá-los. Os dias se passaram e Ethan não conseguia mais ignorar o lugar que Lily ocupava em seu coração. Cada encontro, por mais breve que fosse, o mergulhava de volta naquela emoção que ele pensava ter esquecido. Mas ele sabia que o laço da infância não era suficiente. O mundo ao redor impunha regras rígidas, e a diferença de classe social ameaçava destruir essa intimidade frágil. Naquela manhã, Ethan encontrou Lily no jardim da mansão, arrumando flores para o grande salão de recepção. O sol acariciava suavemente seus cabelos, revelando os reflexos castanhos que ele tanto amava. Ele se aproximou em silêncio, tentando não perturbar sua concentração. Lily! Ele sussurrou. Ela deu um pequeno pulo, mas seu coração se encheu de alegria ao vê-lo. Ethan, você ainda está aqui tão cedo? Perguntou, tentando disfarçar a empolgação. Eu não conseguia esperar. Queria passar um tempo com você, conversar, te conhecer melhor, disse ele suavemente, sentando-se no pequeno banco ao lado dela. Lily hesitou por um instante, consciente dos olhares que poderiam surgir dos criados e da família. Mas ela não podia negar a antiga conexão que retornava com tanta força. Ethan, eu não sei se é possível. Por que não? Perguntou ele, com a voz carregada de uma determinação serena. Não importa o que os outros pensem. Não importa como seja o mundo ao nosso redor. Temos uma chance de consertar o que o tempo destruiu. Naquele instante, a barreira invisível da diferença social entre eles pareceu se dissolver. Pela primeira vez em muito tempo, Lily sentiu a liberdade de simplesmente ser ela mesma com Ethan, sem máscara ou papel a representar. Mas o destino tinha outros planos. Mal haviam trocado aquelas poucas palavras quando a mãe de Ethan, a senhora Montgomery, apareceu na entrada da garagem, observando-os com uma mistura de surpresa e desaprovação. Ethan, o que você está fazendo aqui com Lily? Perguntou ela com a voz denunciando sua preocupação. Ethan se levantou, assumindo uma postura protetora. Mãe, eu só quero conhecer alguém que sempre foi importante para mim. A senhora Montgomery franziu a testa. Mas, ela é uma empregada doméstica aqui. Isso não é apropriado. Lily baixou o olhar, sentindo a barreira entre eles se erguer novamente. Ethan gentilmente pegou sua mão, desafiando silenciosamente regras e convenções. Talvez o que é considerado apropriado nem sempre seja certo. O olhar da senhora Montgomery suavizou-se ligeiramente, mas ela sabia que haveria obstáculos a superar. Família, amigos, a sociedade como um todo pareciam prontos para se opor ao que estava se desenvolvendo entre eles. Apesar do medo e da tensão, Ethan e Lily sentiam uma certeza: nada poderia apagar esse laço ancestral. Sua história, que começou na inocência da infância, estava pronta para enfrentar o mundo adulto, com todas as suas regras, julgamentos e desafios. A notícia da crescente proximidade entre Ethan e Lily espalhou-se rapidamente pela mansão. Os criados cochichavam nos corredores, alguns curiosos, outros com ciúmes, enquanto os convidados da família observavam com uma mistura de interesse e julgamento.
Nada parecia conseguir permanecer em segredo em uma casa tão vasta e vigilante. Lily, embora acostumada a trabalhar discretamente, sentia o peso dos sussurros. Tentou manter a cabeça erguida, mas a pressão era palpável a cada passo. Os outros criados a evitavam, alguns até lançando olhares invejosos, como se para lembrá-la de seu lugar. Ethan, ciente dessas tensões, não conseguiu permanecer indiferente. Certa manhã encontrou-a na cozinha com os olhos baixos, e gentilmente colocou a mão em seu ombro. Lily, eu sei que é difícil, disse ele gentilmente. Senhor, Ethan, eu não quero complicar a sua vida, murmurou ela, com lágrimas ameaçando brotar. Ele balançou a cabeça com um olhar determinado. Não sou eu que você está complicando as coisas. São eles. Não vou deixar ninguém fazer você se sentir como se não pertencesse a este lugar. Pela primeira vez em muito tempo, Lily sentiu que não estava sozinha. Ethan garantiu que ela se sentisse protegida e valorizada, mesmo em um mundo onde as convenções sociais pareciam querer mantê-los separados. Mas a mansão tinha suas próprias regras e logo, a senhora Montgomery convocou Ethan ao seu escritório. Ethan, eu entendo seus sentimentos, mas você precisa ser realista, ela começou, com a voz firme, mas não sem ternura. Lily é uma serva. Você é o herdeiro de um império. Se esse relacionamento vier à tona, pode causar escândalos e prejudicar nossa reputação. Ethan olhou-a diretamente nos olhos com a voz calma, mas resoluta. Mãe, não consigo ignorar o que sinto. Ela é a Lily, aquela que eu amava quando tinha 7 anos. Seja qual for o papel dela aqui, ela é importante para mim. E vou garantir que ela nunca sofra por causa de outras pessoas ou da nossa posição social. A senhora Montgomery suspirou, consciente de que não podia mudar o filho. Sabia que Ethan estava determinado e que nenhuma ameaça social conseguiria romper esse laço de longa data. Nos dias que se seguiram, Ethan passou mais tempo com Lily, contando-lhe sobre suas memórias de infância, suas viagens e tudo o que havia vivenciado desde a separação. Cada momento compartilhado fortalecia a conexão entre eles e Lily, apesar dos sussurros e olhares furtivos. Começou a sonhar com um futuro onde o amor deles pudesse existir livremente. Mas o mundo exterior, mesmo por trás das luxuosas paredes da mansão, continuava a sussurrar. Ciúme, decoro e preconceito logo colocariam à prova o seu vínculo. A mansão fervilhava naquela noite. Uma recepção prestigiosa reunia clientes e parceiros de negócios da família Montgomery, mas para Ethan e Lily, cada sorriso trocado, cada movimento na sala era uma provação. Os sussurros sobre eles haviam se transformado em rumores mais altos, e alguns convidados lançavam olhares de julgamento para Lily, plenamente conscientes de sua condição de criada. Ethan não conseguiu ficar em silêncio. Pegou a mão de Lily quando ela passou, chamando a atenção de todos. Lily Harper é uma pessoa excepcional, declarou ele com firmeza, elevando a voz acima da algazarra. Independentemente de sua posição nesta mansão, ela merece respeito e reconhecimento. Um silêncio se instalou. Todos os olhares se voltaram para eles, surpresos com aquela declaração direta. Lily sentiu uma mistura de medo e orgulho. Ela jamais imaginaria que Ethan, o herdeiro implacável, defenderia publicamente sua honra. A senhora Montgomery, que estava presente na sala, aproximou-se com dignidade, mas sem raiva. Ethan, vejo que você está determinado. Ethan assentiu com a cabeça. Sim, mãe. O que eu sinto por Lily não é um capricho. É real. E estou pronto para enfrentar todas as consequências. Lily, comovida até as lágrimas, sentiu seu coração se libertar de todas as barreiras sociais que a haviam impedido. Ela ousou olhar para Ethan. Ethan, eu não sabia que você sentia. Sempre murmurou ele, com um sorriso terno iluminando seu rosto. Não importa o clima, não importam os obstáculos. Essa declaração marcou uma virada no relacionamento deles. Os convidados, impressionados com a coragem de Ethan e a sinceridade de Lily, começaram a cochichar entre si, alguns com admiração, outros com inveja. Mas nada poderia romper o laço que haviam redescoberto. Após a recepção na tranquilidade do jardim iluminado por lanternas, Ethan e Lily finalmente puderam conversar livremente. Eu nunca mais quero me separar de você, disse Lily, com a voz trêmula, mas firme. Ethan segurou as duas mãos dela. E você não vai ficar assim. Eu quero você ao meu lado, não apenas como Lily Harper, a criada, mas como Lily Harper, a mulher que amei desde a infância e que ainda amo hoje. Lily sorriu com lágrimas nos olhos, sentindo pela primeira vez que todos os anos de separação, todos os obstáculos, finalmente tinham um significado. Eles os haviam levado um ao outro. A mansão, outrora símbolo de convenções e hierarquia social, era agora o palco para o reacendimento do amor entre eles.
Em meio a sussurros e olhares, Ethan e Lily escolheram seguir seus corações. E naquela noite, sob a suave luz do jardim, uma história de infância, despedaçada pelo tempo, renasceu, pronta para enfrentar o mundo juntos.